Graça e paz, meus irmãos. Podem sentar em nome do Senhor. Nós precisamos do Senhor, essa é a nossa oração constante, diária. O que seria de nós se não fosse a bondade, a graça, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas? Somos gratos. Estamos aqui para cultuar, estamos aqui para louvar. Assim fizemos, acabamos de louvar, acabamos de adorar. Acabamos de entregar a Ele o nosso louvor, falho, finito, mas a graça nos assiste, a misericórdia do Senhor Deus vem sobre nós, e aí nós temos a condição de louvá-lo, de adorá-lo, de bendizê-lo. Seja bendito o nome do Senhor para sempre e sempre. Devemos oferecer a Deus a nossa gratidão constante, diária. Esse é um dia muito especial, o dia em que celebra-se o Dia das Mães. Sabemos que todos os dias é Dia das Mães, mas hoje celebra-se esse dia e queremos deixar o nosso abraço fraterno, amigo, o reconhecimento, o cuidado de Deus através das mães. Deus tem sido bom, generoso, e queremos pedir a Deus que Deus a cada dia esteja capacitando, fortalecendo as irmãs, dando sabedoria que vem do alto. Que Deus continue enchendo o coração de vocês de graça, de misericórdia. A luta é grande, o desafio é árduo, mas com certeza o Senhor vai à frente, abençoando, legitimando, confirmando as obras de vossas mãos. Seja bendito o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Misericórdia, queridos. Acabou de abençoar as mães, o pessoal, amém. Amém, gente? Assim seja, Senhor, abençoa. Que filho, tem misericórdia desse filho, Deus. Nem um amém tem coragem de dizer. Deus abençoe, mães. Somos gratos a Deus pelas mães, graças a Deus. Seja bendito o nome do Senhor. Querido, os irmãos sabem, aqueles mais próximos de mim sabem que o quanto que eu gosto do livro de Isaías, e especificamente o capítulo 6 de Isaías. Sempre estou citando esse capítulo. Sempre eu estou citando a experiência do profeta Isaías. Eu queria nesta noite olhar para ele, capítulo 6 do profeta Isaías. Eu queria pensar com vocês o que está escrito, versículo 1 ao versículo 8 deste capítulo. Isaías capítulo 6, dos versículos 1 a 8. Vamos orar antes, queridos. Deus de graça, obrigado, Deus, por esta oportunidade tão abençoada, tão maravilhosa. Estamos aqui em Tua presença. Iremos nesta hora, Deus, estudar a Tua palavra, o quanto que a Tua palavra nos ensina. E por esta razão eu te peço, ó Deus, fala conosco, vem descortinar as nossas mentes, vem trazer entendimento ao nosso coração, possamos extrair lições práticas do texto que será lido. Usa-me como instrumento em Tuas mãos para o louvor do Teu nome. Oramos e já Te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Isaías capítulo 6, leitura a partir do versículo 1 até o versículo 8. O texto diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, toda igreja: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar
com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, todos juntos: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, amém. Glória a Deus. Querido, continua com a sua Bíblia aberta aí neste capítulo. Nós iremos estar consultando esses versículos. A proposta é expor esses versículos. Eu queria pensar nesta noite sobre aquilo que às vezes traz temor ao coração da gente, que é a palavrinha crise. Crise é uma palavra, vez por outra, sempre presente em nosso dicionário, mesmo nós que servimos a Cristo. A palavra crise, por vezes, ela se apresenta à nossa frente. Eu poderia dizer que nós estamos atravessando hoje, e nunca deixamos de atravessar, um tempo de crise, jamais. Quando nós olhamos de maneira global, percebemos essa crise, mas quando olhamos de maneira pormenorizada o nosso país, percebemos que estamos de fato em crise. Eu diria que os prognósticos, eles são sombrios. Nossa economia está recebendo os reflexos dos acontecimentos globais. Isso recai sobre o nosso país. Fruto disso, nossa moeda está fragilizada. Fruto disso, há um desemprego instaurado, que é antigo, mas é fato hoje também. A recessão, por vezes, assusta o coração da gente. Se não bastasse, quando olhamos para as famílias e quando olhamos para a célula máter da sociedade, a família, ela também está em crise. Consequentemente, a igreja em crise. Fruto disso, uma sociedade que encontra-se com crise, e esta crise, ela se estende, ela se alarga, quando nós olhamos para a questão moral e ética da nossa sociedade. Nós vivemos um tempo de crise. Mas deixa-me dizer uma coisa, querido, eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer que se nós queremos enfrentar a crise com otimismo, nós precisamos olhar para o passado, nós precisamos extrair lições do passado, porque nós entendemos que noutros tempos aconteceram situações semelhantes. Alguém já disse: quem não aprende com a história, quem não aprende com o passado, acaba cometendo os mesmos erros. Nós devemos olhar para o passado, e aí você é desafiado a entender e olhar para o seu próprio passado, você é desafiado a entender o passado da sociedade, você é desafiado a entender o passado que se apresenta aos nossos olhos para nos ensinar. Todos nós somos desafiados e nós precisamos extrair lições do passado. Mas presta atenção, querido, sobretudo nós precisamos aprender com os fatos bíblicos, principalmente com os conceitos bíblicos. Nós só iremos enfrentar as crises com sabedoria, com discernimento, quando nós olhamos para a Escritura, quando nós entendemos que ela não nos esconde nada. A Bíblia nos mostra tempos de crises. A Bíblia relata para a gente acontecimentos e não nos esconde momentos em que as instituições estavam em crise. Era fato aqui no contexto do profeta Isaías, e nós precisamos entender, se nós queremos atravessar as tempestades da vida, a Bíblia serve como âncora. Eu preciso olhar para a Escritura, eu preciso extrair princípios, elementos para as demandas que se apresentam à minha frente ou à nossa frente enquanto igreja. Eu preciso aprender, porque a palavra que aponta um rumo, é a palavra que traz diretrizes, é a palavra que ensina, é a palavra que educa, é a palavra que fortalece, é a palavra que nos traz horizontes em que eu posso olhar e ter esperança, porque
porque a palavra de Deus traz esperança ao coração mais angustiado, e a minha oração é que nesta noite o Senhor possa renovar a nossa esperança, aleluia. Eu preciso aprender com a palavra. A proposta para a gente é essa aqui hoje à noite, irmãos, como sempre, é expor a palavra. Olha aqui para mim, querido, a palavra não precisa de complementos, de arranjos, de conceitos humanos. A palavra, ela se basta. Por isso que nós defendemos o conceito da suficiência das Escrituras. A palavra tem que ser exposta, ensinada, pregada, mostrada. A palavra precisa ter morada no coração da gente, porque a palavra que vai trazer elementos para enfrentarmos os desafios. Se não vejamos, o profeta Isaías está aqui no contexto, o capítulo que lemos aqui, o capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, está aqui inserido dentro de um pano de fundo que nos apresenta uma crise, mas sobretudo como nós enfrentamos essas crises. Eu estou aqui no capítulo 6, em que o profeta aqui é levantado por Deus para trazer uma palavra. Ele é aqui iluminado pelo Senhor para trazer uma palavra que encontra aqui um contexto extremamente desafiador. Se não vejamos, irmãos, aqui estamos no texto que fala sobre a morte do rei Uzias. Alguém pode perguntar: pastor, quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi um monarca que reinou com um reinado prodigioso, abençoado por 52 anos. Pensa comigo, um reinado que durou 52 anos, e 52 anos em que ele logrou êxito, que ele teve um reinado moderado, abençoado, eu poderia dizer um reinado próspero. Imagina comigo, a referência é o rei Uzias, a referência terrena aqui é o rei Uzias, a estabilidade do reino é esse rei que é próspero, que é abençoado, que promove prosperidade para as pessoas. E nos diz a palavra, o texto começa dizendo que foi no ano da morte desse rei. A consequência disso, irmãos, é que Uzias, ele deixa um vácuo no trono. O fruto disso é uma instabilidade. Aquilo que era estabilidade transforma-se em instabilidade política em Judá. Eu poderia dizer aqui, irmãos, que nesse contexto, primeiramente, o poder executivo estava de luto. Mas não apenas o poder executivo, irmãos. O poder legislativo aqui também estava corrompido. Homens inescrupulosos estavam no poder. O que é que eles estavam fazendo, pastor? Eles estavam decretando leis injustas para esmagar quem? O pobre. Se você for para o capítulo 10, vai comigo para o capítulo 10, rapidinho, querido. Olha o que diz aí os versos 1 e 2, isso é tudo contexto, isso é tudo pano de fundo do capítulo 6. Olha o que diz o capítulo 10, versículos 1 e 2, ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para fazer o quê? Para negarem a justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. O poder legislativo também estava em crise, irmãos. Uma descrição aqui no capítulo 10 dessa realidade que assustava, que trazia pavores, que trazia angústia. Mas não apenas o poder executivo, não apenas o poder legislativo, mas também nós encontramos aqui nesse contexto a crise no poder judiciário, que estava com as suas togas maculadas pela injustiça, pela corrupção. Juízes aqui nesse contexto que recebiam suborno para condenar pobres e inocentes. Olha comigo rapidamente o capítulo 5. Olha para o capítulo 5, rapidinho, para você entender o que eu estou lhe dizendo. Capítulo 5, versículo 8. A consequência disso, irmãos, é que os ricos ficavam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Olha para o verso 8, diz a palavra: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra.
Qualquer semelhança, meu irmão, aos nossos dias, não é coincidência. O coração do homem é mau, irmãos. Vocês percebem os 3 poderes corrompidos: executivo, legislativo e judiciário. Os tempos são outros. O nosso contexto está muito distante do contexto do profeta Isaías. Mas na verdade, o que nós vivemos hoje é a repetição de uma orquestração injusta e escandalosa dos poderosos. Há uma crise instaurada em nossos dias. O profeta Isaías atravessou também essa realidade de crise, de dor, do padecer. É fato, irmãos, quanto mais a crise se apresenta, quanto mais há injustiças sociais, a injustiça social sempre interessa a um grupo de poderosos. Nós sabemos disso. Estamos cansados dessa verdade. Há um grupo que logra êxito, que recebe as benesses dessa injustiça social. O profeta Isaías estava inserido, mergulhado dentro desse contexto. A verdade era tão absurda, irmãos, que a ponto dos valores serem invertidos. Olha para o capítulo 5 ainda, olha para o versículo 20, olha o contexto, olha os valores invertidos da sociedade. Diz o verso 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Há uma inversão de valores. A verdade é, irmãos, parece-me que a realidade do profeta Isaías é o extrato do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso município. Inversões de valores, alianças complicadas aqui. E aqui Isaías está inserido dentro de um contexto, de uma realidade em que o referencial, que era justamente, pensa comigo, eu quero que você entenda aqui o pano de fundo. Isaías perde aqui o referencial do seu rei, ou o povo perde o referencial daquele que tinha um reinado abençoado, no ano da morte do rei Uzias. Ele perde a referência. Ele está agora mergulhado nesse contexto extremamente desafiador. O que é que acontece com isso, querido? Consequentemente, inevitavelmente, a própria igreja, os próprios sacerdotes, que aqui chama a sua atenção ao profeta Isaías, nós temos o contexto aqui de sacerdotes profissionais. O que é que eles faziam? Eles vendiam suas consciências, eles eram profetas de conveniência, e eles profetizavam mentiras ao povo, ou seja, o resultado foi uma crise espiritual no seio do povo de Deus. Olha para o capítulo 1, nós não iremos ler agora, o capítulo 1, do verso 10 ao verso 17, você pode ler depois em casa, você vai perceber a crise, a confusão religiosa na vida da igreja. Ou seja, havia ali um ritual pomposo, mas o povo estava longe de Deus, tanto que o profeta denuncia aqui no capítulo 1, dizendo, olha, Deus usa o profeta para dizer ao povo, eu não recebo o levantar das mãos de vocês, porque vocês estão associando culto solene com pecado. Alguém pode dizer, pastor, que crise é essa que o profeta está inserido? Mas a nossa proposta hoje à noite é a seguinte: como superar a crise? Nesse capítulo 6, irmãos, nós encontramos aqui direcionamento para o coração da gente. Olha aqui para mim, querido, nada está perdido, glória a Deus por isso. Olha aqui para mim, querido, na tua casa, nada está perdido, creia nisso em nome de Jesus. Lá no teu trabalho, a esperança, nada está perdido. Esse profeta que está inserido nesse contexto de crise nos traz algumas diretrizes. Eu queria
trazer para a gente aqui hoje à noite como superar essas crises. Alguém pode dizer, eu pensei que cheguei aqui com uma crise maior, mas é fato que o profeta Isaías está inserido num contexto, num pano de fundo extremamente desafiador. Como superar a crise? Primeiro, olha aqui para mim, querido, no momento da crise, a casa de Deus é o melhor lugar. Você crê nisso? Eu creio. No momento da crise, sabe qual é o melhor lugar? A casa de Deus. Olha para o versículo 1, por gentileza, querido. Diz a palavra: no ano da morte do rei Uzias. Vocês já estão dentro do contexto aqui. A morte do rei Uzias trouxe instabilidade, angústia, falta de referencial. No ano da morte do rei Uzias, o profeta tem uma experiência maravilhosa. Verso 1: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o que, queridos? O templo. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Olha aqui para mim, querido. Nós podemos superar a crise reagindo a ela. Me chama a atenção que o profeta Isaías, ele reage à crise. Me chama a atenção que o profeta Isaías não procurou solução nos recursos da terra, mas Isaías procura recursos do trono, entrando na casa de Deus. Verdade é, irmãos, que muitas vezes nós abandonamos a igreja. Há quem abandone, melhor dizendo, a igreja. Há quem deixe de congregar com os irmãos. Há quem fique decepcionado com Deus, esfria na fé, duvida das promessas e envolve o coração com um ceticismo que é doentio. Isaías não, Isaías se aproximou. Em tempo de crise, o melhor lugar é a igreja, meu irmão. Olha aqui para mim, entenda isso. O melhor lugar do mundo é a casa de Deus, aleluia. Quem sabe você entrou aqui hoje à noite pensando: o que será do país, o que será da recessão, o que será da minha família, o que será do meu marido, o que será da minha esposa, o que será do meu futuro. Eu quero lhe convidar, a você que está aqui no templo, a você que está em casa ouvindo essa palavra, a recorrer àquele que nunca deixou de estar sentado no trono, aleluia. Em tempo de crise, a casa de Deus é o melhor lugar. Sabe o que Isaías faz? Isaías busca socorro naquele que fez os céus e a terra. Isaías procura aquele que é poderoso. É interessante, irmãos, que no ano da morte, no ano da instabilidade do reino, da crise do poder executivo, Isaías viu vida, porque o Senhor continuava sentado sobre o trono. Olha aqui para mim, querido, quando as coisas estiverem difíceis aqui na terra, não deixa de olhar para o céu, em nome do Senhor. Nós podemos resolver toda e qualquer crise olhando para Deus, buscando socorro em Deus. Eu gosto muito da admoestação do escritor do livro aos Hebreus, quando mesmo diz lá no capítulo 10, versículo 25 o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Em outras palavras, o profeta está dizendo: olha, o dia se aproxima, Jesus está voltando. Aqui é um texto escatológico, irmãos, que aponta para a volta, para o grande dia do Senhor Jesus. E quanto mais esse dia se aproxima, nós precisamos admoestar e dizer: o melhor lugar para o tempo de crise é, sem sombra de dúvidas, a casa de Deus, aleluia. Irmãos, é nesse lugar que coisas acontecem, não porque esse lugar tem algum poder místico, mas porque a palavra nos traz uma promessa: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Em outras palavras, aquele que está sentado no trono está aqui nesse lugar, glória a Deus por isso. Esse é um lugar em que coisas poderosas acontecem. Se você olhar para o contexto bíblico, foi na casa de Deus que Asaf, ele resolveu as suas crises. Foi lá na casa de Deus. Foi lá no templo que Asaf restaurou o seu coração. Você pode estudar isso lá no Salmo 73.
Foi na casa de Deus, no templo, que o sacerdote Zacarias viu o desejo do seu coração ser cumprido. Lucas capítulo 1, foi lá no templo, na casa de Deus. Foi na casa de Deus que Ana ouviu uma palavra libertadora para a sua alma e cura para a sua esterilidade. Na casa de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Glória a Deus por isso. Melhor lugar para se resolver a crise, na casa de Deus. É fato, acontece comigo, acontece com você. Há dias em que nós chegamos aqui tristes, às vezes angustiados, às vezes nós nem sabemos o que fazer. De fato, irmãos, por certo, nesse contexto do profeta Isaías, ele se apresenta no templo triste, angustiado, a alma instável, a mente perturbada. Mas diz o texto que no ano da morte do rei Uzias, ele viu aquele que pode renovar o coração. Presta atenção, aquele que pode restaurar a tua vida, a tua família. A igreja está aqui nesta noite para nos abençoar, aleluia. Em tempo de crise, a casa de Deus é o melhor lugar. Essa é a primeira verdade, quer dizer, o teu coração olhando para esse versículo 1, porque no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. A grande crise, e essa crise se instaura de maneira mais aguda e destruidora quando nós deixamos de procurar a casa de Deus. Quem sabe você está me ouvindo aí pela internet, quem sabe você irá ouvir esta mensagem. Deixa-me dizer uma coisa, o melhor lugar é a casa de Deus. Que tem pessoas imperfeitas, falhas, pecadoras, finitas, mas nesse lugar a palavra é exposta. Nesse lugar filhos e servos se apresentam para adorar a Deus. E nesse lugar Deus continua falando conosco, aleluia. No tempo da crise, o melhor lugar é a casa de Deus. Como é que está o teu coração aqui hoje à noite, querido? Quem sabe em crise espiritual, quem sabe em crise familiar, quem sabe em crise até mesmo pela alegria de ouvir a palavra. Mas presta atenção, esse é o melhor lugar. Esse é o lugar que Deus reservou para falar conosco, para nos abençoar. É a casa de Deus, o lugar em que o profeta Isaías teve uma experiência extremamente profunda em tempo de crise. Eu fico muito triste, irmãos, quando nós queremos resolver as nossas crises procurando coisas fora da casa de Deus. Olha aqui para mim, querido. Não se resolve crises longe da palavra. Não se resolve crises longe do templo. Não se resolve crises procurando subterfúgios. Eu quero dizer nessa noite que no tempo de crise o melhor lugar é estar prostrado na casa de Deus em nome de Jesus. Esse lugar é lugar de cura. Amém, meu irmão? Esse é lugar de salvação. Esse é lugar em que famílias são reconciliadas. Esse é um lugar onde o perdido entra e sai salvo para a glória de Deus. Em tempo de crise, o melhor lugar é a casa de Deus. Alguém já disse que naquele dia em que eu não quero ir para a casa de Deus, é o dia que eu mais preciso ir para a casa de Deus. Quem sabe você está aqui hoje dizendo, eu nem queria vir hoje, mas Deus te trouxe. Sabe para quê? Para te dizer, esse é o teu lugar, e o melhor lugar. Porque Isaías descobriu que em tempo de crise nós podemos olhar para o alto e entender, Deus continua sentado no trono, aleluia. Pastor, está um caos lá em casa. Deus está no trono, olha para o trono. Ora ao Senhor, coloca diante de Deus. A primeira verdade é essa, querido, que no tempo de crise, a casa de Deus é o melhor lugar. Mas presta atenção, querido, eu não posso estar na casa de Deus de qualquer jeito. Há uma segunda e última verdade hoje à noite, porque como superar a crise, eu vou estar dividindo em dois sermões, hoje à noite e próximo domingo à noite. A primeira verdade é que no tempo de crise, eu preciso estar na casa de Deus. No ano da morte do rei Uzias, Isaías estava no templo, mas ele não estava de qualquer jeito. Ele apresenta uma segunda verdade, ainda nesse versículo 1, que eu quero trazer para vocês aqui nesta noite, é que no momento da crise, nós precisamos olhar para cima, aleluia. Olha para o texto vai dizer isso. Vamos ler juntos, verso 1, toda igreja. No ano
Irmãos, essa visão é extremamente abençoadora. Diz a palavra que ele está no templo. Há uma visão aqui do templo, visão maravilhosa, poderosa. Nesta visão no templo, irmãos, o texto diz que o profeta Isaías viu o Senhor assentado no trono. Presta atenção, no tempo da crise nós precisamos olhar para cima. Por qual razão, pastor? Deus está na sala do comando de todas as coisas. Deus não perde o controle, Ele reina a despeito da crise que assola a terra. Alguém pode dizer: porque tudo isso está acontecendo, pastor? Está acontecendo que é um propósito de Deus. Deus não perde o controle, Deus está assentado, Deus é soberano, seu trono não se abala. Presta atenção, querido, a crise da terra não afeta os céus, mas os céus, Deus, aquele que está no trono, tem o controle de todas as coisas. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Deus faz tudo conforme o seu conselho, conforme lhe agrada, conforme o conselho da sua vontade. Repito, querido, a crise da terra não atinge o trono de Deus. O profeta Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sobre um sublime trono. Irmãos, lembrem aqui do contexto. O contexto era um contexto em que o reinado, depois de 52 anos do reinado de Uzias, ele morre. E vem ao meu coração algumas aplicações interessantes, ou seja, reis se levantam e caem. Reis aparecem e desaparecem na história. Mas Deus continua assentado sobre o alto e sublime trono. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, olha aqui para mim, me entenda, a palavra de Deus. Os meus olhos não estão postos em nenhum partido político. Na crise, os meus olhos estão postos para o alto, para Deus. A solução para o nosso país vem do trono. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar, se converter dos seus maus caminhos, aquele que está no trono vai fazer o quê? Eu ouvirei, eu sararei. Irmãos, a solução vem do alto. O Senhor que está no alto e sublime trono. Essas duas palavras revelam verdades absolutas. Alto traz a ideia de soberania, de controle geral, de senhorio inalterado, apesar das crises, apesar das mudanças, apesar da instabilidade, apesar das crises que assolam o Estado, que assola a família. O trono de Deus é sublime, ou seja, é santo, é irretocável. Além de ser alto, é sublime, é irretocável, é santo e 3 vezes santo. É um reino que atinge aqueles que o buscam. É um reino que não é ofuscado por nenhum rei, por nenhum líder, nada. Ninguém pode ofuscar a sublimidade, o senhorio, o poder e a glória daquele que está assentado no trono. Em tempo de crise, nós precisamos olhar para o alto, em nome de Jesus. É interessante, irmãos, que a morte de Uzias não era o fim. Faço um silogismo: Jerusalém estava sem rei, é fato, mas o Rei dos Reis continuava assentado no trono. Aleluia. Eu estou aqui hoje à noite para dizer isso ao teu coração. Você quer resolver o problema na tua casa? Olha para Jesus. Em tempo de crise eu preciso olhar para o Senhor. Sabe de quem eu lembrei, irmãos? Eu lembrei de uma experiência poderosa, daquele momento lá descrito em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia com Jesus. Eu tive a oportunidade de ministrar essa palavra lá para a Rosane, irmã da Ana, essa semana. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Esse texto revela para a gente essa experiência do profeta Isaías de olhar para o trono. É nesse texto aí que nós encontramos ali os discípulos açoitados pelo rigor das ondas, e Jesus dormia placidamente num barco, enquanto as ondas batiam com
ímpeto contra aquele barco. As chuvas eram torrenciais, os ventos eram fortes, o barco estava ali à deriva, e Jesus estava dormindo. Eu não sei vocês, às vezes, a impressão que nós temos é que Deus está dormindo, irmãos. As coisas estão acontecendo, os nossos barcos estão aí à deriva, o mundo está confuso, os valores estão invertidos, e a impressão que se tem às vezes é que Deus está dormindo, a igreja está clamando, os fatos estão acontecendo. Diz aqui aquele contexto de Marcos capítulo 4, que de fato Jesus estava dormindo, porque ele, sendo o próprio Deus, ele estava alicerçado em sua própria palavra. Porque quando você começa a estudar Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, ele diz aos discípulos: passemos para outra margem. Ele deu uma ordem, ele decretou. Ele disse: olha, vocês vão passar por adversidades, por dificuldades, por ventos impetuosos, mas nós iremos para outra margem. Irmãos, diz a palavra que o vento batia, que as ondas eram altas, que o barco estava à deriva, mas Jesus estava dormindo. Diz o texto que os discípulos procuram Jesus e falam: Jesus, o Senhor não se importa que nós perecemos. A impressão que eu tenho às vezes é que algum crente vai chegar lá e tem dito a Deus: Deus, faz alguma coisa, vem Jesus com juízo, vem Senhor Deus sobre nós. A impressão que temos é que às vezes Deus não está nem aí. A impressão dos discípulos naquele momento foi: Jesus, acorda, porque o barco está à deriva. Diz a palavra que Jesus levanta do sono, ele era 100% humano. Ele faz cessar o vento, ele faz acalmar as ondas, e ele diz aos discípulos: por que vocês são tão tímidos na fé? Irmãos, na hora da crise, no momento da crise, nós não podemos deixar de olhar para Cristo. Eu estou aqui hoje à noite para dizer para você: o melhor lugar na crise é a casa de Deus. Mas estando na casa de Deus, eu não posso estar de qualquer jeito. Eu estou aqui para olhar para cima, para dizer: Deus, de ti vem as soluções para as crises, sejam elas sociais, familiares, espirituais. Deus é a resposta para a nossa crise. Deus é a resposta para o coração angustiado. Deus é a resposta para o coração aflito. Isaías estava aflito, mas Isaías não saiu do templo. Isaías estava aflito, mas Isaías no templo não usou esse tempo para perder o seu tempo. Não, ele olha para o alto e ele enxerga aquele que está no alto e sublime, irretocável e santo trono, reinando, porque o controle das nossas vidas está nas mãos daquele que diz: passemos para outra margem. Preste atenção, os tempos são difíceis, mas olha aqui para mim, nós chegaremos seguros do outro lado, em nome de Jesus. Nada pode nos afastar dessa certeza. Como superar a crise? Vindo ao templo. Como superar a crise? Olhando para o alto, em nome de Jesus.